Você, adelante focado. Tem adelante focado aí na área. Alô você. Tem adelante focado. Tem que ficar focado, né? Tem que ficar focado, né? Jogando duro. Tem alteração legislativa. Tem alteração legislativa. Perceba bem, perceba bem. Ontem a gente jogou duro, né? Ontem a gente jogou duro, né? Jogou duro ontem, né? Trabalhando lá na teoria da coculpabilidade às avessas, ou a teoria da coculpabilidade inversa, né? Mesma coisa, mesma coisa. A gente jogou duro, trabalhou lá o caso concreto, desenhou, depois carrinho por trás, não é isso? Não é culpabilidade inversa não, tá? Acabou que no chamamento do segundo vídeo, na hora de digitar, é coculpabilidade. No primeiro tá lá, né? Eu sempre falando aqui, é coculpabilidade, beleza? Não é culpabilidade inversa não, é coculpabilidade inversa ou coculpabilidade às avessas, legal? Beleza? Tranquilo, né? Dá pra verificar que lá na hora de fazer o chamamento acabou digitando errado ali. Mas se você pegou o primeiro vídeo, viu que é culpabilidade, e também no conteúdo das aulas você percebeu isso também. Pessoal, o que acontece? Rapidinho aqui, hoje foi publicado uma lei, você está jogando duro, né? Você está chegando aí, tá bombando de coraçõezinhos, porque sabe que a gente aqui joga duro, né? Você não brinca, né? Você não brinca. Na humildade. Contagem regressiva. Sexta-feira eu vou jogar duro, né? Sexta-feira eu vou jogar duro. Eu jogo tão duro que, inclusive, tem tema aqui para eu falar na sexta-feira lá, né? Jogando duro, né? Inquérito e tal. Oitiva lá do indiciado, não é isso? Tem determinadas perguntas que eu tenho que fazer agora. Tem que ficar esperto, né? Será que o delegado tem mais alguma outra providência que ele tem que adotar? Será que o artigo 6º foi alterado? Joga duro, né? Aí é seu escritório ou sua residência? Ele quer saber, ele quer saber. Aqui é o local onde eu faço a transmissão de energia positiva, né? O delegado não pode dizer onde ele mora, né? Não sei quem tá aí do lado. Aqui joga duro, né, mano? Perceba bem. Perceba bem. Lei 13.257 em vigor. Lei 13.257 em vigor. O que acontece? Eu só vou comentar aqui um pouquinho dos artigos que foram alterados no CPP, beleza? Mas perceba bem, ocorreu alteração na CLT, ocorreu alteração no ECA, legal? Você vai lá dar uma olhada, né? Depois a gente comenta essas alterações no ECA, são alterações tranquilas, pelo que eu vi a lei rápida, né? E parece que nada na parte penal do ECA, beleza? Na parte de tipificação de crime, me parece, vi rápido aqui, desci, logo para comentar só essa parte de processo penal, né? Que interessa mais a gente agora. Bacana, ECA, diversas alterações lá, mas me parece que na parte de tipificação não, beleza? Tranquilo. Pois bem, Lei 13.257, essa lei entrou em vigor hoje, essa lei lá, o legislador, com aquele espírito do princípio da proteção integral, né, da criança e do adolescente. Perceba bem, a Lei 13.257, ela dispõe sobre políticas públicas destinadas à primeira infância. Tranquilo? E aí, essa lei, ela fez diversas alterações na legislação. Legal? No ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aí no que se refere ao ECA, CPP também, algumas alterações importantes de providências que devem ser adotadas por ocasião da oitiva, né, do acusado, por ocasião da oitiva do indiciado, beleza? Perguntas direcionadas aos filhos, né? Se possui filho, se não possui, idade, etc. Legal. Você está jogando duro aí comigo? Confirma aí. Tá jogando? Deixa eu trazer aqui para ver se eu vou conseguir enxergar. Tá jogando duro aí? Você tá jogando, né? Você gosta de jogar duro, né? Você tá jogando duro, você vai fazer o seguinte, perceba bem, você vai bombar de coraçõezinhos aí. Você vai bombar de coraçõezinhos. Legal? Quem puder, já vai lá no site da presidência, não é isso? Lá no site da presidência da República, e já entra na lei 12.257, né?
Vou dar uma comentada aqui, só algumas coisinhas simples, beleza? Para ficar ligado, né? Você concursando, né? Saiu o erro, você já tem que estar ligado. Perceba bem, quais foram as alterações no CPP? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, o computador está longe. As alterações no CPP. Foram alterados o artigo 6º, o artigo 105, o artigo 304 e o artigo 318. Bem, vamos lá no artigo 6º. O que alterou no artigo 6º? O artigo 6º, perceba bem, ele trata das providências que o delegado deve tomar quando do conhecimento da infração penal. Perceba bem, por ocasião do inquérito instaurado, né? Perceba, o delegado tem que ouvir o ofendido, não é isso? Tem que ouvir o ofendido, tem que ouvir a vítima, diversas providências, né? Preservação lá do local. E perceba que a Lei 13.257, ela incluiu, tá? No que se refere ao artigo 6º, ela incluiu o inciso 10. A Lei 13.257 incluiu mais um inciso. Agora o inciso 10. O inciso 10 diz o seguinte, o delegado lá, na hora, né, ali, seus atos investigatórios, inciso 10. O que o inciso 10 menciona? É um novo dispositivo. Diz o seguinte, deverá o delegado, né, entre outras providências, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome. E o contrário de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Percebe, então, na análise aqui do dispositivo, informações sobre a existência de filho, respectiva idade e se possui alguma deficiência. E o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Legal. O inciso 10, ele fala o seguinte, olha, vai ter que informar, né? Você tem filho? Tem. Qual a idade do seu filho? Então, veja que o investigado vai informar, né? Por exemplo, aqui quando ele fala da pessoa presa, aí seria até uma situação de flagrante, veja que vai ter que informar a idade do filho, né? E com quem está essa criança, tá? E o contato para que o delegado possa entrar em contato com a pessoa que se encontra com a criança. Legal? Beleza? A inteligência do dispositivo é essa. Perceba bem, inciso 10, né? Entre outras providências, o delegado deverá, aí está lá, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, né? Então, se a pessoa se encontra presa, ela vai ter que informar, com quem está seu filho, né? Qual é o telefone? É isso? Qual é o nome? Tá? Por isso, tem que ter conhecimento, né? Veja que a pessoa, quando ela é presa, veja que há um cerceamento, né? Do cuidado que ela dispensava ao filho. O Estado tem que se preocupar com isso, né? Olha, políticas públicas nesse sentido, né? Então perceba, quando ele fala aqui da pessoa presa, eu entendo não só numa situação de flagrante, tá? Também numa situação de prisão cautelar. O cara foi preso preventivamente. Vem cá, você tem filhos, né? Com quem estão seus filhos, qual a idade, beleza? Tem que ter essa informação. Legal, então, artigo 6º, então, mais uma providência elencada aqui no artigo 6º, mais uma providência elencada no artigo 6º, agora com o inciso 10. Legal? Perceba lá que eu tenho até o inciso 9 e agora entra, né, esse dispositivo, inciso 10, preocupado aí com o filho daquele investigado, né, daquela pessoa que se encontra cerceada, né, com a sua liberdade cerceada pela uma ação do Estado. Beleza? Tranquilo? Eu entendo que aqui, muito embora o dispositivo venha mencionar, né? Vamos ler de novo? Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Veja, não só a pessoa presa, né? Mas também aquela pessoa que está sendo interrogada, né? O Estado agora se preocupa se a pessoa tem filho ou não, beleza? Quando ele fala assim, o nome e o contato de uma pessoa que esteja com filho, aí ele está falando em relação à pessoa presa. Porque essa pessoa está presa, ela não está com o filho dela, né? O filho dela está na mão de outra pessoa, o Estado se preocupa. Quem é essa pessoa? Qual é o contato? Beleza? E, mesmo que essa pessoa não esteja presa, o Estado tem que conhecer. Né? Porque, você tem filho? Você está sendo investigado, você tem filho e tal, está indiciado e tal. Eu acho que a inteligência é nesse sentido aí. Beleza? Tranquilo?
ele dá mais ênfase à pessoa presa, né? Ali no inciso 10. Legal? Então, artigo 6º, alteração, inciso 10, artigo 6º, alteração, inclusão do artigo 10, nessa preocupação dos filhos, daquela pessoa ali que se encontra cerceada, com a sua liberdade cerceada por uma ação do Estado, uma prisão em flagrante, entendo também uma situação da prisão cautelar, é isso? Bacana, então. Outra alteração que ocorreu com a Lei 13.257 se refere ao artigo 185. Vamos lá no artigo 185. Pega a tua lei, artigo 185. O artigo 185 também trata, né? O artigo 185 trata do interrogatório, não é isso? Do interrogatório do acusado. Perceba que há essa preocupação também durante o interrogatório, esse questionamento em relação aí aos filhos, né? Daquele interrogado, não é isso? Daquele que está passando por esse procedimento. Perceba que o artigo 185, ele incluiu o parágrafo 10. O parágrafo 10. E olha só o que menciona o parágrafo 10, né? Artigo 185, beleza? Artigo 185, parágrafo 10 agora. Parágrafo 10. Ele vai até o 9º, tá? Inclusão agora do parágrafo 10. Parágrafo 10 diz o seguinte: do interrogatório deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Perceba bem que o que aconteceu? Não só deverá ocorrer esse questionamento em sede de inquérito policial, né? Bem como deverá ocorrer esse mesmo questionamento aqui em sede de instrução processual, né? Ele fala acusado, já tem uma ação penal. Então essa preocupação não é só do delegado, né? Não é só atribuição do delegado perguntar em relação aos filhos do investigado, né? Perceba que essa preocupação também passou para a instrução processual, então o juiz também deverá realizar essas perguntas. Vem cá, você tem, né? Vamos supor uma pessoa que se encontra presa preventivamente, numa instrução processual, o juiz vai ter que questionar, né? Até mesmo aquele que não se encontra preso, mas o juiz tem conhecimento. Você tem filho? Qual a idade do seu filho? É isso? Se, por exemplo, essa pessoa se encontra presa, vai perguntar, vem cá, com quem está seu filho? Né? Com quem? Qual é o meio, qual é o contato da pessoa? Veja que é o Estado se preocupando numa persecução mais avançada, né? Lá na instrução processual, não é isso? O Estado se preocupando com essa questão, beleza? Então perceba bem, não só o delegado deve questionar, como o juiz deve questionar, e perceba que a alteração, a inclusão, né, desse dispositivo, ele segue o mesmo texto lá, segue o mesmo teor lá da alteração do artigo 10, né, inciso 10, e aqui no 85 ele seguiu o mesmo teor, incluindo o parágrafo 10. Parágrafo 10 aqui no artigo 185, devendo o juiz também se preocupar com esses questionamentos. Beleza? A gente segue, né, comentando rápido, jogando mais ou menos duro. A gente está comentando rápido aqui, só para você ter ciência de como nessas Lei 13.257 se preocupando com essa questão das políticas públicas destinadas à primeira infância. Beleza. Eu agora vou avançar, que eu vou lá para o 304. Eu vou para o 304. 304, perceba bem, ele joga duro, porque o 304, lembra, eu já dei uma aula em relação ao 304, são os procedimentos que são adotados quando um suspeito é apresentado à autoridade policial, né? Chega uma situação de suspeita de que essa pessoa tenha praticado uma ação criminosa, o delegado deverá ouvir o quê? Testemunhas, deverá ouvir a vítima, é isso? Não menciona lá o 304, ó. Apresentando o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, tem que pegar meu óculos, procederá a oitiva de testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade o auto. Legal? E aqui seria, né, a situação da lavratura do flagrante. Perceba bem, então, que no que se refere ao 304, você tem um parágrafo primeiro, né, que ele fala em relação às respostas, né, sendo as respostas fundadas, né, deverá recolher
a prisão. Aqui no 304, eu já comentei isso uma outra vez, veja que aqui eu tenho um fenômeno do que eu vou chamar de flagrante negativo. Flagrante negativo. Conhece flagrante negativo? Conhece flagrante negativo? Nunca ouviu? Nunca ouviu? Perceba bem, se o 304 fala que após o delegado ouvir o suspeito, ouvir a vítima, ouvir a testemunha, se o delegado entender que há fundadas razões, né, o delegado vai lavrar o auto e recolherá a prisão. Bem, se o delegado, após todas essas providências, entender que não há um nexo de causalidade para ligar esse autor do fato ao resultado, o delegado não irá recolher a prisão, né? Não irá recolher esse suspeito à prisão. Ou seja, é uma leitura contrária ao senso do 304, parágrafo 1º. Uma leitura contrária ao senso do 304, parágrafo 1º, e materializa o que eu vou chamar, o que a doutrina chama, de flagrante negativo. Flagrante negativo, né? Comecei a comentar aqui a lei, já comecei a jogar duro, já chamei no flagrante negativo e agora você sabe. O que é o flagrante negativo? É quando o delegado faz oitiva da vítima, das testemunhas, do suspeito, do condutor, entende que não tem elementos para prender o cara em flagrante. Aí o delegado vai lavrar um auto, né, do que eu chamo de flagrante negativo. Legal? Pessoal, na prática, a gente não faz isso. Estou falando na prática. Olha só, aqui está dizendo. Mas na prática a gente não faz isso. A gente faz uma oitiva informal, se entender que não é o cara, acabou, ó, entendo que não é. Se for o caso, faz uma ocorrência ali, só para materializar, e acabou, tá? Dificilmente isso aqui ocorre, né? Pode até ocorrer porque, de repente, no primeiro momento, a vítima diz que reconhece o cara e você inicia o auto prisão em flagrante. Chega no meio, você vai ouvir a vítima, né? Você faz uma entrevista informal, aí no meio do procedimento formalizado, doutor, acho que nem ele não. Aí pode ocorrer, né? Acho que nem é não. Aí, meu irmão, você tem o que eu vou chamar de flagrante negativo, né? Flagrante negativo. Flagrante positivo, eu prendo e recolho. Pratico uma ação. Recolho aonde? No cárcere. Flagrante negativo. O flagrante negativo eu não prendo e também não recolho. Por isso negativo. Entenderam ou não? Jogou duro? Vem comigo. Então, joguei duro ou não? Flagrante negativo. Você conhecia? Você conhecia o flagrante negativo? Conhecia ou não? Bacana, legal. Vem comigo então. No 304, que aí eu comecei até a falar de flagrante negativo, volta para mim. No 304, incluiu parágrafo 4º. Sim, eu sei que eu já dei. No 304, incluiu o parágrafo 4º. No 304, incluiu o parágrafo 4º. O que o parágrafo 4º fala? Né? Segura aí. O parágrafo 4º fala o seguinte: da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Bem, eu não sei porquê, o CPP fica repetindo, né, uma coisa que você, por exemplo, repetiu no 185, repetiu lá na oitiva do indiciado, não é isso? E agora está repetindo aqui. Bem, o CPP falou assim, olha, eu já vou falar o que o CPP fez. O CPP falou o seguinte, olha, se for uma questão de investigado, tem que fazer essas perguntas. Se for uma questão de acusado, tem que fazer essas perguntas. Se for uma questão de auto-prisão em flagrante, o cara está sendo preso em auto-prisão em flagrante, tem que fazer essas perguntas. Eu pergunto, aí eu defino com você, olha, pessoal, o cara foi preso cautelarmente? Faz as perguntas lá, né? Você já sabe quais são as perguntas, que eu não vou ficar repetindo. O cara está sendo acusado, é o interrogatório dele? As perguntas devem ser feitas. O cara está no bojo do inquérito policial, não é isso? Sendo investigado, ali ouvido? As perguntas devem ser feitas. Quais perguntas? Se ele tem filho, qual é a idade, né? E se ele se encontrar preso, vamos supor, ele está lá no inquérito, mas está preso preventivamente, aí ele tem que falar, né? Olha, quem está cuidando do meu filho é fulano de tal. É isso, beleza? É essa preocupaçãozinha aí que o Estado tem, que essa política pública aí de atendimento, princípio da proteção integral, né? Vai bombando de corações. E se você está gostando, né, desses comentáriozinhos aqui tranquilos, você vai bombar de corações, né? Que está jogando duro, agora a gente vai fechar. A gente vai para o último dispositivo. E aqui, ele alterou o 304, né? E agora eu vou falar do 318, beleza? Essa já está em vigor hoje, né? Mas o que não dá mole, né? Ele em vigor hoje, né? Jogando duro, né?
Agora, eu estou aqui falando, né? Só que outras alterações ocorreram alterações no ECA. Você vai lá, né? Site da Presidência da República, Lei 13.257, né? O prof está aqui desenhando para você. Beleza? Legal? Bacana? 318. A lei, né? Vigência na data da sua publicação, está em vigor. Não brinca. Vem para mim. Pernambuco está vindo? Então tá. Se essa é o edital, não, né? Essa lei pode cair? Claro, né? Presta atenção. Vem. 318. No 318, vamos lá, 318. O 318 fala da prisão domiciliar, né? Está no capítulo da prisão domiciliar. Perceba bem que no 318 ele incluiu o inciso 4 e 5, beleza? 318 ele fala o seguinte: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for. São as possibilidades de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, e aqui eu tenho diversas possibilidades, diversas condições que podem aí ensejar a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Bem, o inciso 4 falava que poderia ocorrer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando a gestante, a partir do 7º mês de gravidez, a gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou sendo esta de alto risco. Ou seja, se a gestante se encontrava no 7º mês de gravidez ou até menos de 7 meses, mas a gravidez era de alto risco, perceba bem que você poderia aqui substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. O legislador, né, essa preocupação aí da primeira infância, entendeu, né, em alterar o teor desse dispositivo. O inciso 4 agora, veja bem, ele não se preocupa mais com gravidez de alto risco, ele não se preocupa mais com essa questão, né, de ser uma gravidez a partir do 7º mês. Para agora o legislador, né, o CPP, diz o seguinte: pode ocorrer a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, desde que a pessoa se encontra gestante. Então, essa condição de ser a partir do 7º mês ou de gravidez de alto risco saiu fora. Joguei duro, que o inciso 4 agora fala apenas desde que a pessoa esteja gestante. Beleza? Professor, ela tem gestante. Quanto tempo? Professor, ela está gestante. Mas tem um mês, pode? Está gestante? Tá, pode. Ocorrer a substituição. Tirou a condição, né, temporal, né, esse tempo de 7 meses, e também tirou a condição de alto risco. Beleza? Professor, o que foi? Está grávida de 3 semanas. Será que o juiz pode conceder aí a substituição da pena preventiva, da prisão preventiva pela prisão domiciliar? Pode. Falou gestante, irmão. Não falou, entendeu não? Delante focado. Mudou. Hoje, mudou. Tá. E para a gente fechar aqui, né? Ocorreu a inclusão do inciso 5, né? Até o 4 foi modificado e a inclusão do 5 agora. O 5 diz o seguinte, ainda lá na prisão domiciliar, poderá, né, aí a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, e perceba bem que agora inclui o inciso 5. Mais uma possibilidade, mais uma condição que o juiz vai poder substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Qual é essa condição? Inciso 5 do 304. Não, do 318. Diz o seguinte... vai para cá, computador, deixa eu ver se eu consigo. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, se a presa, né, ela tem um filho até 12 anos incompleto, ou seja, né, criança, né, perceba que o juiz também vai poder substituir a pena prisão preventiva, vai poder substituir, estou com um negócio de pena na cabeça, vai poder substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Legal? Então esse inciso é novo. Olha que coisa interessante. Então, se eu tenho uma presa preventivamente, se ela tem um filho, né? Se ela tem filho até 12 anos incompleto, o juiz pode utilizar esse fundamento para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Agora é complicado, né? Porque o que vai de mulher que é bandidona aí ter filho e, né? Vou ter um monte de filho porque é o seguinte, eles, né? Vão se encontrar naquela idade ali de 0 a 12. Se eu pegar uma prisão preventiva, eu vou correr atrás para substituir a prisão domiciliar. Enquanto eu estiver na prisão domiciliar, é aí que eu vou fazer amor mesmo, para eu ter um monte de filhos. É complicado, né? Enfim, as alterações foram essas, beleza? As alterações foram essas no que se refere ao Código de Processo Penal, legal? A lei traz outras alterações, tá? Lá no ECA, você vai dar uma olhada lá, na CLT também, beleza? Depois a gente faz até um comentário em relação ao ECA, mas veja que no que se refere a resumo geral, estou resumindo aqui a parte de processo penal, né? Processo penal, beleza? Tranquilo? Legal? Parte de processo penal. Bacana, então. Mas tem alteração no ECA. E outra coisa também, saiu a Lei 13.258. Lei 13.258, Zuc Norris jogando duro antes de sair no Google. Lei 13.258, eu falei da 13.257. Mas tem a lei do 13.258 que alterou, né? Ela modificou lá, me parece, a permissão para concessão né, da condução de veículo automotor, a permissão internacional para a condução de veículo automotor, foi isso. Lei 13.258 alterou o CTB, hein? Lei 13.258, publicada hoje, alterou o CTB. Beleza? Dá uma olhada lá, tá? Eu não dei uma olhada ainda na 13.258, mas pelo que eu percebi, eu não dei uma olhada a fundo. Ela só alterou essa questão da permissão internacional para conduzir veículo automotor. Legal? Bacana? Se você achou que eu joguei duro aqui, dando essas informações rápidas, né? Jogando aí e tal. Tá. A lei que eu comentei é a Lei 13.257. Foi a lei que eu comentei. A outra lei também que saiu hoje foi a Lei 13.258. Beleza? Você vai fazer o seguinte, você vai baixar as duas leis, né? Aí agora, depois do meu comentário, você vai dar uma estudada na lei, vai ver o que alterou, vai atualizar a tua legislação. Não é isso? Bacana? 318, inciso... Eu falei, 318, eu não vou repetir de novo. Vamos ver aqui. Não, peraí, eu comentei dois incisos, né? Peraí, então... 318, bem lembrado aí o colega, beleza? Pessoal, 318 alterou o inciso 5, que passou a ser agora, somente a vítima se encontrar em situação de gestante, pode ocorrer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Também, se a vítima, se ela possui filhos com idade até 12 anos incompletos, também essa possibilidade, isso foi inclusão. E agora, né, foi bom o colega ter colocado aí, eu tinha visto, acabei que não comentei, a inclusão também do inciso 6, lá no 318, que diz o seguinte, agora se refere a homem, não é isso? Perceba, ele fala assim, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, essa aqui é de boa, né? Pelos cuidados de filhos de até 12 anos incompletos. Diz o seguinte ainda, se o cara preso preventivamente, né? Cadê? Vamos lá? Se o cara preso preventivamente comprovar que ele é o único, né, responsável pelaquela criança de até 12 anos, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Olha só, se ele comprovar, né, que ele é o único responsável por essa criança, beleza? Essa criança tem até 12 anos, legal? O juiz vai poder... Os advogados estão gostando, né? Os advogados estão gostando, né? O juiz vai poder... Veja que, é claro que poderá. O juiz tem que analisar, né? Poderá. O cara de alta periculosidade, comprometendo a ordem pública, o juiz vai verificar se essa criança não pode ser deixada com outra pessoa,
Porque se for o caso, o juiz manda até essa criança para um abrigo. Concordaram ou não? Beleza? Poderá. Não é que deve. Pelo amor de Deus. Está dizendo aqui, poderá. Né? Poderá. Então, o que acontece? Então, né? Perceba o homem, não é isso? Caso comprove que é o único responsável pela criança de até 12 anos incompletos, o juiz pode substituir a prisão preventiva. Tento falar, mas não sai. O juiz pode substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Beleza? Então, 318. Alterou o inciso 4, só gestante, não precisa mais daquela condição de se encontrar a partir do 7º mês, e mesmo, bem como a situação de gravidez de alto risco, não precisa, basta que se encontre gestante, beleza? O inciso 5 diz lá que a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando a mulher, né, essa mulher ela tem um filho de até 12 anos incompleto. E o inciso 6 fala, no caso do homem, se ele comprovar que ele é o único responsável por essa criança de até 12 anos incompletos, perceba bem, hiperbólico monocular, né, irmão? Manifestando. Perceba bem que o juiz pode substituir o juiz pode substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. É para os advogados, né? Claro, aqueles advogados que estudam, né? Igual o Sami aí. Sami estuda. Essa aqui já vai brincar hoje, né? Porque o juiz nem sabe que salva essa lei, você já entra ao juiz. Esse aí estuda. Não é isso? Você já entra arrebentando. Né? Ó, né? Você vai pedir na sua liberdade provisória, né? Sua liberdade provisória, sua peça, você vai pedir, né? Se você verificar ausentes pressupostos da prisão preventiva, melhor falando, você vai pedir a revogação da prisão preventiva, né? Se o juiz entender que não subsidiariamente, pedido subsidiário, olha eu jogando duro, você vai pedir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, de forma subsidiária, fundamentando que o seu cliente, né? Olha eu jogando para o outro lado, não posso falar não, eu sou delta. Beleza? Não vou ficar dando bizu não. Eu vou prender para o cara ficar na rua? Não dá. Joguei duro. É a cláusula rebus sic stantibus. Tu tá por dentro, hein? É a cláusula rebus sic stantibus na prisão preventiva, né? Questão da revogação, né? É isso aí. Beleza, então? Pessoal, então, né? Lei 13.257. Vamos dar uma olhada lá, vamos alterar nossas legislações. Perceba que essas alterações, sobretudo no que se refere à parte de interrogatório, é muito importante, cai muito na prova de delta, tá? A Defensoria Pública, Defensoria Pública 318 é a questão certa na Defensoria. 318 é a questão certa da Defensoria. 318 é a questão certa na OAB, na prova discursiva, né? Vai colocar lá o cara preso preventivamente, vai falar que o cara é o único responsável pela criança, né? O que você vai pedir? Né? Uma situação do juiz indeferir a revogação da preventiva, né? Você vai pedir o quê? A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, né? Pedido subsidiário, não é isso? Na minha época era assim, nessa parte de pedidos e tal, né? Joguei duro. Minha palestra em Goiânia, tá certo? Eu estou muito feliz, quero agradecer de coração, sobretudo o pessoal do presencial, porque eu fui surpreendido hoje com a informação 300 inscritos até o momento lá no presencial de Goiânia. 300 inscritos no presencial de Goiânia, tá certo? Online ainda não confirmei. 300 inscritos hoje, né? Então, mais de 400 pessoas lá. Muito feliz, né? O resultado está aparecendo. Pessoal de Goiânia, dá um abraço em vocês aí. Me parece que vocês estão bombando lá, né? Meus seguidores aí estão fazendo uma propaganda. Veja que é uma propaganda espontânea. Eu não pedi ninguém para fazer a propaganda, mas já fiquei sabendo. Joga no grupo do Zap. Fala, professor, joga duro. Vamos lá e tal. Pô, vai ter o concurso da PC Goiás, né, irmão? Tu vai ficar de bobeira. Ele vai jogar duro, a questão vai cair na prova. Vamos lá e tal. Então, bacana, né? Então, mais de 300 inscritos até o momento. No online ainda não vi, mas veja que no online você ainda pode fazer sua inscrição. Entra lá no www.sabermaisdireito.com e aí você vai adquirir seu passaporte para online. Me parece que o online a inscrição vai até amanhã. Por que vai até amanhã? Me parece.
porque você tem que, a empresa tem que mandar senha, né? Para ter acesso lá. Aí vamos fazer um teste e tal. Então tem um esquema desse. Beleza de Creuza? Isso. Beleza de Creuza? Legal. Vou embora então, né? Pô, jogar duro. Obrigado, Matt. Valeu pela dica, Delta. Bacana então. Olá. Legal. Bacana, Adelante. Você é demais, tal. Vamos ver o que você escreve aí agora. Parabéns, prof. Você é muito bom. Detesto penal, mas você torna a coisa suportável. Jogando duro. Pessoal, o que acontece? Não, vou falar a verdade. O penal, não, o pessoal usa uma linguagem muito complicada, muito complexa, entendeu? Então você tem que ter uma linguagem simplista, tenta jogar duro, né? Jogando duro e tal, você tenta dar os exemplos, trazendo um aluno, fazendo um aluno pensar, né? Porque, pessoal, tem coisa no penal que até hoje eu não entendi. Tô falando a verdade. Na humildade, até hoje eu não entendi. Cada um explica de uma forma. Porra, caramba, né? Aí você busca no Zaffaroni, fala uma coisa, você busca em outras doutrinas, fala mesmo, né, sabe como é que é? Outra coisa, aí cada um fala uma parada, fica meio... Né? Eu falei, cara, como é que eu vou falar para os meus alunos, né? Mostra o distintivo e a pistola para motivar. Não pode. Armamento não pode. Distintivo até pode, mas distintivo está ali na bolsa. Distintivo está na bolsa, né? Armamento não. Sabe por quê? É muito perigoso. Nunca, assim, por mais que a gente... deixa eu ver uma arma. Você como policial, você tem sua arma. Deixa eu ver aqui. Rapaz, parece uma grande coisa assim. Você sabe que o mal, ele atua? Sabia disso? Então, ali, né, mostrando uma arma. Porque você acaba achando isso normal. Aí você mostra para um amigo, deixa eu ver. O cara pega sem querer, aperta, entendeu? Não? Então faz parte da segurança, né? A gente não pode brincar com arma. Veja que você não tem que ficar ostentando a arma para mostrar, né, assim, você tem uma, né, posição de supremacia. Não. A arma sempre, né, quando tiver que ser utilizada, vai ser utilizada. Beleza, colega? Só tô falando com... Desculpa estar falando assim dessa forma, mas é porque você vai ser delegado. Então você vai colocar isso na sua cabeça. Uma vez eu pedi ao professor para mostrar a arma lá no periscope. Ele falou que não pode, porque tem a questão da periculosidade, né? Ele falou que tem um mal aí. Às vezes você acha que a arma está travada e não está. Então é muito complicado, né? Então se você sempre desenhar isso na sua cabeça, se você tiver filhos e tal, você vai ver que você sempre vai ter essa preocupação. Você nunca vai achar que é uma coisa normal. Pegar uma arma, mostrar aqui em periscope, ou mostrar para filhos, para vizinho, para namorado, negativo. A arma você é sua, você tem que ficar contigo. Beleza? Tranquilo? Eu aprendi isso. Por isso que eu não vou mostrar aqui. Eu posso, às vezes até boto uma foto, né, boto um carrinho da polícia, mas vejo que ali no local não está na minha mão, está em cima de uma mesa, eu estou batendo a foto, mas segurar na mão não é legal não. Isso, a arma não é brinquedo. Pessoal, então, tô indo lá. Bomba aí de corações para mim aí. Bomba aí, que essa aqui eu mereço, né? Olha, ele saiu hoje. Águia. Outra coisa. Me segue lá no Instagram, Ailton Zuc. E outra coisa também, segue meu grupo lá no Facebook, né? O Hélio tá lá, o Hélio sabe que eu jogo duro. Todos os dias eu coloco jurisprudência lá, né? Adelante Carreiras Policiais. Adelante Carreiras Policiais. Segue lá então, beleza? Tranquilo? Então um beijo aí pras damas. Um abraço de longe aí pros amigos. Beleza? Tranquilo? E a gente joga duro aí. Bacana? Legal. Tamo junto. Vamos pegar firme. Mais tarde, se eu conseguir chegar cedo da delegacia, a gente joga duro aqui, né? De repente, hoje eu vou fazer uma revisãozinha aí. Princípio da continuidade normativo típica, né? A gente comenta alguma coisinha. Eu já falei isso aqui, mas falo de novo. Só para dar uma revisão, para pegar leve, né? Peguei duro, joguei duro ontem. Ontem foi pesado. Tem um aluno que ainda está, então não posso. Eu agora recebi informação. Professor, se você jogar duro no dia anterior, não joga no outro dia não, que a gente ainda está nocauteado. Tentando ainda, né, desenhando na cabeça. Então, como eu joguei duro ontem, hoje vai ser leve. Mais tarde, valeu? Bacana. A galera não aguenta não, irmão. Se eu pegar umas 3 aulas, tipo aquela que eu dei ontem, o cara pede arrego mesmo. Não dá pra ele não. Tem adelante focado aí? Tem adelante focado aí? Se tem adelante focado aí, você vai jogar. Sou adelante focado. Para eu fechar aqui a nossa hashtag, né? E coraçõezinhos aí. Senta o dedo. Até o dedo, sabe, machucar. Caramba.
Vamos lá, joga o adelante focado aí pra eu ir embora.